Dando continuidade aqui na nossa tabela, né? Então agora falta a gente colocar aí as imagens e fazer uma formataçãozinha, né, para ela ficar mais apresentável. Bom, até agora ela está desse jeito, então só coloquei aqui um textinho para identificar que são imagens que eu vou colocar aqui, né? A nossa tabela, nossa página, né, está muito próxima do final aqui do navegador, então eu só vou colocar pular algumas linhas aqui no final, tá? Então eu vou utilizar uns BRs, se vocês não precisam fazer, mas para melhorar a visualização, né, do site aqui no vídeo, tá? Então ó, agora eu coloquei uns BRs aqui só para subir o conteúdo e ficar, né, um pouco melhor apresentável para vocês. Bom, então como é que eu coloco uma imagem aqui dentro? Simples. Do mesmo jeito que eu coloquei um texto e esse texto apareceu lá, basta eu criar uma tag de imagem aqui dentro, o img com src. É uma tag órfã, então eu vou fechar ela aqui no final, tá? Então, ó, só para visualizar melhor, dentro de um TD a gente tem um img. E agora o que a gente precisa fazer aqui para que a imagem apareça aqui é colocar o caminho, o nome e o formato, né? O local aí, além do nome e formato, de onde essa imagem se encontra. Se a gente for analisar lá na nossa pasta, a gente está implementando, né, o código nesse arquivo index. Para chegar até a imagem, a gente precisa abrir a pasta img e encontrar aqui as imagenzinhas, tá? Então eu já tenho aí cada uma das imagens, tá? Com seu respectivo nome aí, seguindo lá o exercício. Então é isso que eu vou fazer agora. A primeira imagem está dentro da pasta MG, o nome dela é básico e a extensão é PNG. Tá? Então, fazendo isso, essa imagem já deve aparecer para a gente lá na nossa página. Então, vamos atualizar. Apareceu, só que está um pouco grande, né? Está grande demais. Então, eu vou precisar modificar aqui o tamanho dela. Então, ainda dentro aqui do IMG, logo depois do SRC, né, antes de eu fechar aqui a minha tag, eu vou colocar a propriedade de largura. Né? A minha tela aqui tem mais ou menos aí 1280 pixels, então se eu colocar aqui, por exemplo, o tamanho de 300, né, já que eu tenho 4 imagens, acredito que ele vai dividir aí já no tamanho correto, né, para que caiba as 4 imagens. Beleza, apareceu aqui a primeira e tem espaço para eu colocar as outras 3 imagens. Então é isso que eu vou fazer. Talvez 300 fique muito grande, né? Ela ocupe exatamente todo o espaço aqui e aí quando eu inserir as próximas elas fiquem muito grudadas. Então talvez eu poderia aí diminuir um pouco, ao invés de colocar 300, colocar 280, 290 ou algo do tipo, tá? Vou colocar aqui um 280 para ver como é que vai ficar. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para as outras imagens. Então no lugar desse MGS aqui, que é um texto indicativo que eu coloquei, vou colocar a tag MG, esquecer de botar a barrinha no final. A próxima imagem é a do Freestyle. Então, ela também está na pasta img, o nome dela é freestyle.png. Tá? E eu já imagino que essas fotos foram tiradas com a mesma câmera, a mesma resolução, então elas estão todas com o mesmo tamanho. Então eu vou colocar aqui também para que ela apareça aí com os mesmos 280 de largura. Então vamos lá ver como é que ficou. Beleza, apareceram aí as duas imagens. Vou fazer a mesma coisa agora para as outras duas. No lugar desse texto aqui, eu vou colocar uma tag img, fechá-la no final, img barra, agora é calistenia.png. Já vou colocar aqui também o tamanho, 280. É a mesma coisa eu vou fazer para a última imagem. Opa, dá um Ctrl C, opa, caramba, faltou copiar alguma coisa aqui. Vou fazer de novo. Beleza, a única coisa aqui que eu posso trocar o nome da imagem, acropfb, eu acho que está assim. Não, assim não, né? Aqui, agora sim. Vamos lá ver se todas elas vão aparecer. Opa, essas duas imagens aqui deu problema. Então eu devo ter digitado alguma coisa errada. Deixa eu ir lá na pastinha para ver os nomes delas. Base calistenia, calistenia.png. Aqui essa é só acro.
Cali, aqui ó, foi um E a mais, calistenia, e essa aqui é só acro. Então, como eu não coloquei ainda o texto alternativo, vocês viram que só apareceu esse desenhozinho aqui de uma imagem não carregada, mas não apareceu nenhum texto. Se eu já tivesse colocado o Alt, texto alternativo, esse texto teria aparecido aqui para mim. Eu conseguiria pelo menos ver aí qual imagem deveria estar aparecendo. Tá? Bom, fui lá corrigir os nomes, vou atualizar aqui a página e todas as imagens apareceram. Beleza. A única coisa é que, por exemplo, aqui como tem pouco texto, né, a imagem ocupou esse espaço suficiente e esse outro aqui, né, esse outro espaço que ocupa um pouco mais, esse texto que ocupa um pouco mais de espaço, empurrou um pouco mais, então ficou sobrando um espacinho maior aqui na lateral. Algo que eu poderia fazer aqui, talvez para dar uma melhorada nisso, é colocar todas as imagens no tamanho máximo de 300, né, que todas elas vão aparecer iguais aqui. Acho que eu vou fazer isso depois, vamos mostrar outra coisa para vocês primeiro. Todas elas aparecem por padrão alinhadas à margem esquerda, tá vendo? Então, do lado direito aparece aí uma sobra. Então, para a gente alinhar todas essas imagens centralizadas, a gente pode vir direto aqui no nosso TR, na nossa linha, e dizer que a nossa linha vai ter todo o seu conteúdo alinhado ao centro. Né? Então vamos ver aqui. Já melhorou um pouquinho, né? Então agora o mesmo espaço tem dos dois lados. Só que como os textos aí são diferentes, né, de tamanho diferente, não está ficando muito legal. Então acho que 280 para essas imagens aqui não está muito bom. E eu vou jogar elas todas para 300 para que elas ocupem, né, aí que elas distribuam o seu tamanho proporcionalmente. Bom, o que acontece? Como os textos têm tamanhos diferentes, o texto maior vai ocupar um espaço maior de célula, tá? E o que daria para eu fazer aqui, para ficar mais distribuído, né, de uma maneira mais homogênea, é colocar todas as imagens com o mesmo tamanho. Então é isso que eu vou fazer. A ideia de utilizar os 280 para realmente, né, não ocupar todo o espaço, vocês verem que dá para a gente usar os alinhamentos. Então vou colocar aqui agora todas elas para aparecer em 300 pixels. Acredito que não vai estourar. Bom, couberam. Então agora ficou um pouco mais organizado, né? Todos os textos aí têm o mesmo tamanho. Bom, do mesmo jeito que eu alinhei isso aqui centralizado, que na verdade acho que agora nem precisa, né? Eu posso alinhar também o conteúdo de texto, né? Deixar ele todo centralizado. Então só para vocês verem aqui, né, no nosso mockup. Então a imagem está adicionada simplesmente, os textos aqui estão centralizados e os textos aqui embaixo também. Então tanto o título quanto o texto está alinhado ao centro. Então nesse TR aqui também eu coloco um Align Center e nesse outro TR aqui também um Align Center. Vamos lá ver como é que ficou. Beleza, então aqui os meus textos ficaram todos centralizados, meus títulos, né? E os meus textos também. Esses meus textos aqui, eles acompanharam a formatação do meu documento. Lembra que eu abri um fonte lá em cima, esse aqui, né? Fonte do meu primeiro P aqui. Eu abri esse, esse não, cadê? Aqui. Esse fonte eu abri, né? No primeiro momento onde eu queria fazer um P cinza com um avenir, e eu não fechei ele ainda, eu só estou fechando ele lá no final da minha página. Então, consequentemente, todo o texto que eu não insira uma formatação específica, ele vai ele vai assumir aquela formatação lá. Para os itens aí da minha tabela, né, acredito que esse texto aqui pode ter essa mesma formatação. Aqui ele só está com uma fonte um pouquinho menor, mas não sei se é tão necessário assim a gente mudar. Vamos ver como é que ficou aqui, se está muito grande, eu acredito que não. Tanto é que agora eu vou modificar os temas aqui, né? O nome de cada uma das categorias. Esse sim merece, né, uma formatação diferenciada. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para a formatação do texto, né, eu não consigo fazer uma formatação para minha linha toda, tá? Porque o texto ele está inserido dentro de uma célula, né, dentro de um TD. Então a formatação de fonte tem que ser específica para cada um dos TDs. Tá? Então aqui eu preciso abrir um fonte antes do meu texto e fechar o fonte logo no final do meu texto.
E esse fonte aqui, eu quero alterar a cor, né? Lá é um azul. Vou querer formatar também o face e vou também alterar o tamanho. Tá? Então, vou mexer com todas as propriedades dele. Então, deixa eu capturar aqui uma cor. Lá no Figma está um azulzinho, né? Vou pegar ele aqui. Na verdade, esse azul é aquele que a gente trocou pelo verde, né? O azul que a gente tinha aqui no menu, lembra? A gente trocou por verde. Bom, vou colocar esse azul também, vamos ver como é que fica. Qualquer coisa eu modifico ele para o verde também. Então, eu copiei a cor lá, né, do Figma. Vou colar aqui. Opa, não veio aqui o sinal de hash. Lembrando que essa cor aqui a gente tem lá no site do Material Palette também, tá? Daria para usar de lá. Aqui em Face, a gente poderia usar aquela fonte primária, mais diferente. Vamos ver como é que ela fica, né? São títulos também, títulos da tabela, mas... Bom, deixa eu ver já como é que tá ficando. Tanto a cor quanto o estilo. Beleza, até que ficou legal. Só acho que dá pra gente aumentar um pouco mais o tamanho. E nesse caso aqui eu acredito que realmente, né, aquela cor verde ficaria mais interessante. Então eu vou mudar, tá? Vou voltar aqui no Material Design Color, vou copiar essa cor e vou alterar ela lá no código. A fonte eu acho que estava legal, e a gente precisa aumentar um pouco. 3 é o tamanho original, né, da fonte, vou colocar um 5, vamos ver se vai ficar muito grande. Vamos voltar aqui. Beleza, acho que ficou legal, daria talvez até para aumentar um pouquinho mais, só que eu acho que tá bom, né? Vou deixar desse jeito mesmo e vou formatar agora os demais, tá? Então, para a tabela, como aqui tem muito verde, eu acredito que esses textos aqui em verde também ficam melhor. Como é que eu altero aí agora a fonte dos outros? Como vai ser tudo igual, basta eu copiar esse fonte aqui e colocar aqui antes de cada um deles, tá? E vale aí, né, também fazer o fechamento de todos eles aqui no final. Então, antes de fechar o TD, vou colocar o barra fonte em todos eles. Bom, vamos ver como é que ficou. Beleza, então aqui em modalidades a gente tem a sequência das imagens, cada uma representando aí um tipo de exercício. Então aqui no básico, alguns exercícios básicos de como começar com a futebol, tem a definição e o texto. Aqui uns exercícios de estilo livre, também tem o texto. Aqui de calistenia, com o seu texto, e aqui umas acrobacias também. Bom, beleza, acredito que a nossa tabela está pronta. Na verdade, só ficou faltando uma coisa que a gente não vê, mas é muito importante, que são os textos alternativos dessas imagens aqui. Então dá para a gente voltar aqui ainda no Sublime, né? E logo depois aqui da largura, né? A gente pode colocar aquele texto alternativo, que é aquele texto que vai representar de maneira textual o que essa imagem representa, né? Para o meu site, tá? Lembrando também que eu não configurei a altura, mas é porque todas as imagens têm a mesma relação aí de tamanho, só essa aqui está um pouquinho maior aqui, que passou um pouco, que eu poderia talvez ir lá e diminuir na sua altura, mas como elas diminuem proporcionalmente, estão parecidas, então por isso que eu não precisei usar o weight, né, para a altura, tá bom? Então, só configurando aí a largura, elas já ficaram proporcionalmente parecidas, tá? E agora eu poderia aqui fazer o texto alternativo, tá? Lembrando que o texto alternativo é algo que represente aí por meio de um texto o que está sendo visto na imagem. Então, depois eu vou colocar aqui um textinho para representar todos os meus alts, tá? Então, vou ter em todas as imagens, cada uma com um alt diferente. E, para finalizar aqui, eu vou tirar esse border, tá? Quem quiser deixar o border aí para ter uma referência da propriedade pode botar também o valor 0 e para que o efeito visual fique mais parecido com o nosso mockup. Tá vendo? Aqui não tem essas linhas. Eu gosto de desenhar a tabela com as linhas para a gente saber onde as coisas vão aparecer, onde o que está em que lugar. Então tirei lá, ou na verdade só botei como 0. Agora a nossa tabela está desse jeito. Então ficou um pouco mais
clean, né? Um pouco melhor aí para a gente visualizar os conteúdos. Beleza? Então, com isso, a gente finalizou aí a parte da nossa tabela. E na próxima aula, a gente vai